Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas, quem vos fala, mestre Dinho, dos canais no YouTube dos patriotas da direita e conservador. Somos contra o terrorismo traficante, comunismo e todos os covardes políticos que fazem parte desse sistema político caótico e melancólico. São verdadeiros covardes por não respeitar a Constituição Federal do Brasil. Não somos covardes, queremos todos esses criminosos presos, etc. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, a voz da verdade, hoje dia 28 de março do ano de 2025. A seguir! Bom, muito bom dia. No momento, sexta-feira, 28 de março de 2025, horário 17h45, 28 de março de 2025, horário 17h45. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan. Estamos árbitro, justiça privada, justiça paga, e estamos já no compromisso, posicionados com a Quarta Frota, 123 países, suas armas de guerra, marinha, aeronáutica e exército, já localizados na América do Sul, todos posicionados para o confronto. Não se encontram os principais elementos de captura da América do Sul, eles se encontram evadidos. Uns estão em bunker subterrâneo, não se encontram nas suas sedes de Palácio Miraflores. Outros estão no meio da selva, na Colômbia. Outros, ou seja, todos eles estão localizados, mas requer as forças-tarefas de combate. Então, o encarregado da Quarta Frota, o senhor excelentíssimo Comodoro, estabelecido para o compromisso da tomada de decisão a todo o corpo de exército da América do Sul, ele já demonstra suas credenciais e estabelece a logística de modus operandi com
todos estes que se insurgiram e querem ainda provocar uma frente ou acham que tem alguma sobrevida. Impossível. Nós temos no momento o alvo, a extração, Alexandre de Moraes. Ele tem a sua captura, ele vai ser extraído da República Federativa do Brasil. Ele e outros que comportam a sua membresia. Se fala Toffoli, Gilmar Mendes e Fachin. Estamos já engajados também na revelação do presidente, no momento, do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, ao qual estamos compelidos a formatar a sua trajetória, porque ele é um espião. Ele é um espião a serviço da China, do Irã, da Norte-Coreia, do Hamas, do Hezbollah e do Estado Islâmico. Todos já identificados com extração e captura. O Alexandre de Moraes estabeleceu para o seu companheiro de clube de São Paulo, o general encarregado ao manuseio e à frente de táticas de guerrilha, coisa que ele não é credenciado. O general 4 estrelas, credenciado para essa função, se encontra preso no Rio de Janeiro. E o Alexandre de Moraes não permite, de ordem restrita, a que ele faça nenhum contato com os seus companheiros de armas, a tomar posição ou conhecimento de funções técnicas. No momento, ele foi deslocado para um procedimento policial na Bolívia, nas 10 fronteiras. Certamente que ele já está sabendo que ele é um alvo. É um alvo do próprio Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes trama contra a vida do general em chefe das Forças Armadas do Exército, a ser entregue ao inimigo, porque ele não permite nenhum tipo de consulta às Forças Armadas. Com relação ao Moacir, este espia sabotador que utiliza uma máscara, se fazendo passar pelo óbito Luiz Inácio Lula da Silva, ele se encontra rendido pelos comunistas do Vietnã. O Vietnã se insurgiu e tem acautelado o Moacir. Ele de lá não vai sair tão cedo. Como também o corpo dos impelidos nesta trama, que também são queima de arquivo. São
o ex-presidente do Senado, o atual presidente do Senado, o ex-presidente da Câmara de Deputados e o atual presidente da Câmara de Deputados. Todos eles estão em prisão no Vietnã. Presídio cerceado. Todos. Não há nenhum que possa escapar. Todos eles são alvos queima de arquivo. Aqui nós estamos com toda composição supraconstitucional, ou seja, o Supremo Tribunal Militar, ao mando da generala em chefe, ela já está empossada da defesa da República Federativa do Brasil. Nós estamos já com a certeza de grupos mercenários que receberam parte do pagamento para insuflar e prejudicar a governança de 26 estados e do Distrito Federal. Haverá atentados do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, do Irã, dos próprios agentes da Turquia, que todos eles vão querer desestabilizar 26 estados e o Distrito Federal. Já se coloca em prontidão todas as superintendências da Polícia Federal, se coloca todas as autarquias do Ministério Público Federal, Estadual, todo aquele que for observado ao boicote das decisões da Quarta Frota dos Estados Unidos da América, a supraconstitucional guerra atômica no Brasil, será sumariamente abatido. Não há possibilidade, não há lógica, porque todos já estão pinçados, mas não retirados das suas funções, porque eles vão levar ao caminho do seu braço armado de espias, sabotadores, que pretendem destruir a República Federativa do Brasil. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro. Justiça paga, justiça particular. Estamos todos já identificando o corpo de juízes, desembargadores federais, que não existe tal cargo. É apócrifo, é inexistente. Mas no momento todos estão pinçados, todos estão sendo observados e todos vão levar ao braço armado do Hezbollah, do Hamas, do Estado Islâmico, dos turcos também e dos mercenários. Temos todos eles já em observação há vários anos e todos estão já em contingência com relação a esta postura. É devido
Aqui faltam poucos minutos para que comecem os eventos. Então pedimos a vocês, já foram direcionadas os armamentos ARP, que são a manipulação de chuvas pluviométricas, de tufões, ciclones, na área da Venezuela, do Caribe, de Iguacibo e também da Cabeça do Cachorro, de Roraima. Então, a precipitação das chuvas é justamente para atolar o armamento de máquinas a serem deslocadas, em que elas são alvos de mísseis para sua destruição. Elas vão ficar impedidas de se deslocar e aí começam a serem destruídas. O embate militar da Guerra Mundial Atômica já está na América do Sul. Por favor, viralizem isto o máximo possível e entendam, ainda estão estas tropas querendo se deslocar para a invasão de 10 fronteiras secas com o Brasil e 7 países do Caribe, a querer afrontar e soltar as suas ogivas nucleares, a fazer alvos em 26 estados e no Distrito Federal. Estamos já todos coordenados. Temos vários submarinos nucleares. Para todo aquele que tentar soltar a bombinha, será arrasado. Toda a ilha, todo o país que queira usar estas armas atômicas serão destruídos. Já estamos com a destruição total do Irã, com a destruição total não há como prolatar, já é determinação, já está tudo consumado. Por favor, conforme determinação, meu Pix de sobrevivência só recebo do povo brasileiro, já que não recebo pagamento de ninguém, só de vocês, povo que agradeço e que sempre tem me fornecido dentro das suas possibilidades para eu poder sobreviver e minha família. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com, plataforma Banco Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência 510 466 447 34. Mercado Pago é a plataforma Banco. Por favor, nos ajudem. Tivemos que proceder a comprar um aparelho celular, já que a bateria do anterior estava para explodir devido ao uso interrupto para receber e transmitir os relatórios aos generais em campo. Eles viram que é difícil substituir as comunicações, então todas elas procedem e continuam a ser relatadas pelo árbitro
senhor Oscar Aníbal Chapano, na função corregedor-geral, na investigação de 196 países, na membresia dos funcionários públicos, que querem se perpetuar como se fossem herdeiros da própria terra, do planeta. Estamos todos engajados a proteger a raça humana e a todos os habitantes. Mas, entendam, são pessoas que sofreram lobotomia, foram inseridos de procedimentos de lavagem cerebral, ao qual eles se submeteram e submeteram todos com que com eles compactuam. Torno a repetir, Moacir se encontra preso no Vietnã. Ele de lá não sai. E também não sai nenhum que compõe a sua comitiva. Com relação ao Brasil, Alckmin, ele é alvo do Mossad, do Sombra, grupo especial, por se tratar de terrorista, inserido como terrateniente do Irã, em que todos da foto já são óbito, falta só ele. Então estamos já dizendo a toda a população do Brasil, pedimos a vocês que por favor viralizem isto e saibam, nós estamos aqui a proceder perante a liturgia do cargo, nada além do cargo, já que ele tem toda a autonomia. Maiores informações, entraremos em contato. Sexta-feira, 28 de março de 2025. Horário 18:05. Gratidão. Fiquem com Yahushua Merushiraim. Vejam as matérias dos youtubers, que todos eles se engajaram, supraconstitucional, a defesa da população da República Federativa do Brasil, e vieram bravamente, ad honorem, não recebem pagamento de ninguém, a defesa da humanidade, do planeta e do povo brasileiro. Selva! Irán pensaba que podía jugar en todos los frentes. Hace más de un año que utiliza a los Houthi para sembrar el caos en el Mar Rojo, sin intervenir directamente. Pero esta vez, Estados Unidos ha decidido decir basta. Se está llevando a cabo un importante despliegue de bombarderos furtivos, B-2. Y es probable que Irán pague un precio muy alto ahora que el conflicto en Oriente Medio adquiere nuevas dimensiones. El presidente estadounidense Donald Trump había advertido a Irán que este momento acabaría por llegar. A pesar de ello, Teherán siguió apoyando a los Houthi y ahora se enfrenta a una de las armas más temibles de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La advertencia de Trump se produjo tras 4 días de bombardeos estadounidenses dirigidos contra los Houthi en Yemen. Este grupo, estrechamente vinculado a Irán, en particular a través de asistencia en formación y armamento, reanudó sus ataques contra portacontenedores y buques mercantes en el Mar Rojo el 12 de marzo. En respuesta, Estados Unidos ha lanzado bombardeos diarios sobre posiciones de los Houthi en Yemen, bombardeos que Trump considera ya eficaces. Se han infligido enormes daños a los bárbaros Houthi, y verán cómo la situación empeora gradualmente, escribió Trump en su red social el 19 de marzo. Esto ni siquiera es un enfrentamiento equilibrado, y nunca lo será. Serán totalmente aniquilados. Aunque estas declaraciones pueden parecer jactanciosas por parte de Trump, en realidad ocultan un mensaje claro para Irán. El presidente estadounidense le hace saber a Teherán que uno de sus principales apoyos no tiene ninguna posibilidad frente a Estados Unidos. Y no se queda solo en palabras. La Marina y la Fuerza Aérea estadounidenses lo demuestran sobre el terreno. Los bombardeos diarios en Yemen ya han dejado al menos 53 muertos y más de 100 heridos. Washington afirmando haber eliminado a varias figuras de la dirección Houthi. Y si algunos aún dudaban de cuál era el verdadero objetivo de Trump, él lo dejó claro el 19 de marzo.
En un mensaje separado publicado en Truth Social, Trump declaró: Irán debe cesar inmediatamente de enviar estos suministros. Dejen que los Houthis salden sus cuentas entre ellos. De todas formas, ellos perderán, pero esta vez será rápido. Luego, en una publicación fechada el 17 de marzo, lanzó su advertencia más directa hasta el momento. Cada disparo efectuado por los Houthi se considerará a partir de ahora como proveniente de las armas y órdenes de Irán. Irán, por tanto, será responsable y sufrirá las consecuencias terribles. ¿Acaban de declarar Estados Unidos la guerra a Irán? No exactamente. Sin embargo, Trump ha dejado claro que Washington no permanecerá pasivo mientras Irán financia y apoya a los Houthi en sus ataques en el Mar Rojo. Y una vez más, no se trata de meras palabras. Se pasa a la acción con nuevos bombardeos contra los Houthi en Yemen, pero sobre todo parece decidido a llevar a cabo sus amenazas contra Irán. ¿Cómo? En este mismo momento, Estados Unidos está desplegando bombarderos furtivos B-2 hacia una base militar ubicada a alcance de Irán. El 26 de marzo, el medio The War Zone, TWZ, publicó un informe en el que se indicaba que una importante fuerza de bombarderos furtivos B-2 Spirit estaría en camino a la isla Diego García, en el Océano Índico. El informe se basa en imágenes satelitales tomadas en las 48 horas previas, que parecen mostrar que Estados Unidos está reuniendo en esta isla británica lo que podría convertirse en una fuerza de ataque temible. Diego García es un lugar bastante peculiar. La BBC describe esta aislada isla del Océano Índico como un verdadero paraíso. Una densa vegetación crece sobre su suelo fértil. Sus playas de arena blanca, casi vírgenes, se sumergen en aguas cristalinas. Como destino vacacional tendría todos los ingredientes para convertirse en uno de los lugares más codiciados del mundo, pero está lejos de ser un sitio turístico. En cambio, la isla sirve como base de apoyo para la Marina estadounidense, ofreciendo a Estados Unidos un punto de observación estratégico en el Océano Índico. Arrendada por el Reino Unido, Diego García se pone a disposición del ejército estadounidense hasta el 2036 para todos los usos que se consideren necesarios. Antes de marzo de 2025, la isla ya albergaba varias unidades militares estadounidenses, entre ellas un destacamento de la Marina, el 36º Wing de la 11ª Fuerza Aérea, US Pacific Air Forces, e incluso unidades espaciales. Se encuentran allí el 20º Escuadrón de Control Espacial del Space Operations Command, así como el 21º Escuadrón de Operaciones Espaciales del Space Delta 6. A esto se suman elementos del 515º Air Mobility Operations Wing de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, acompañados de diversos grupos de apoyo. Hoy, todas estas unidades siguen en servicio, pero ahora se han unido a ellas algunos de los bombarderos más temibles del arsenal estadounidense. Estados Unidos se mantiene muy discreto acerca de lo que sucede realmente en la base. Según el sitio Military Installations, el acceso a Diego García es restringido, requiriendo autorización previa de la US Navy Support Facility Diego García. Solo los militares sin acompañantes, los civiles del Departamento de Defensa y los contratistas autorizados pueden ser asignados a la isla. En otras palabras, nadie va ni viene sin la aprobación formal de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Olvídense de las vacaciones. Los militares asignados a Diego García generalmente permanecen allí un año, con posibles prórrogas solo para oficiales o en casos particulares. Los civiles autorizados para trabajar allí pueden quedarse más tiempo. El sitio incluso indica que algunos llevan instalados allí más de 15 años. Pero todo esto se enmarca en el funcionamiento habitual de la base. Lo que ocurre hoy es de un orden completamente distinto. TWZ informa que una combinación de comunicaciones por radio e imágenes satelitales confirma el envío de bombarderos B-2 a Diego García por parte de Estados Unidos. Los primeros indicios aparecieron el 25 de marzo. Imágenes satelitales mostraron la presencia de al menos 3 aviones de carga C-17 en la isla, acompañados de 10 aviones de reabastecimiento. Estos dos tipos de aeronaves son cruciales para cualquier misión de bombardeo que implique B-2. Dado que la isla se encuentra a unos 1.600 kilómetros de la tierra más cercana, los aviones de reabastecimiento serán esenciales para permitir que los B-2 permanezcan en vuelo durante toda una posible operación contra Irán. En cuanto a los C-17, cumplen su función principal, transportar a Diego García las cargas indispensables para que los B-2 cuenten con todo lo necesario para llevar a cabo sus misiones. Las comunicaciones por radio también han permitido comprender mejor las intenciones de Estados Unidos. TWZ informa que 2 tripulaciones de B-2, utilizando los indicativos Pitch 11 y Pitch 14, fueron escuchadas comunicándose con el control aéreo australiano en el mes de marzo. Esta conversación, de acceso público, también confirmó la presencia de un tercer B-2,
aunque la tripulación de este no participó en el intercambio radiofónico. El trío de bombarderos hizo escala posteriormente en Australia para reabastecerse, antes de retomar la ruta hacia Diego García. Este detalle del informe es revelador. Muestra que Estados Unidos no busca ocultar los desplazamientos de sus B-2, lo que refuerza la idea de que desean mostrar su poder militar frente a Irán. Otros intercambios por radio se refieren a otros B-2. Un cuarto aparato, identificado bajo el indicativo Pitch 13, también se dirigía hacia Diego García antes de verse obligado a aterrizar de emergencia en la base aérea de Hickam, en Hawái. Aún se desconoce la naturaleza exacta del problema, pero una foto compartida en Twitter muestra un vehículo de auxilio atendiendo al bombardero en la pista. Otro B-2, respondiendo al indicativo ABA, también fue avistado en ruta hacia Diego García. Habitualmente basado en Whiteman, en Missouri, este avión podría reemplazar a Pitch 13 o formar parte del mismo despliegue. Si se trata del segundo caso, ello elevaría a 5 el número de B-2 ya presentes o en camino a Diego García. Esto representa una cuarta parte de los 20 B-2 que posee actualmente la Fuerza Aérea de Estados Unidos, todos con base en Whiteman. Si aún quedaba la menor duda sobre el destino de los B-2, dos elementos la han disipado definitivamente: una actualización de TWZ y declaraciones oficiales estadounidenses. El 26 de marzo, TWZ confirmó que imágenes satelitales proporcionadas por Planet Labs mostraban al menos 3 B-2 estacionados en Diego García. Estos clichés revelaron también una afluencia adicional de equipos en la isla, entre ellos otro avión de carga C-17, 7 aviones de reabastecimiento KC-135 y lo que parece ser un P-8A Poseidon. Este avión, utilizado por la Marina de Estados Unidos, sirve para reconocimiento, en particular para la lucha antisubmarina y antisuperficie. Es probable que el P-8A haya sido desplegado en Diego García para llevar a cabo misiones de vigilancia y recopilación de inteligencia, en apoyo de eventuales operaciones de los B-2 contra Irán. Otro indicio, el cierre temporal de varias vías de circulación en la pista principal de la base, vigente al menos hasta el 27 de abril. Según TWZ, estas restricciones podrían estar relacionadas con el creciente número de aviones estacionados en el área principal, pero son, sobre todo, los comentarios de altos responsables estadounidenses los que confirman lo que realmente se está gestando. Algunos de los comentarios emitidos por Estados Unidos son intencionadamente ambiguos. El 26 de marzo, por ejemplo, Dan Scavino, director adjunto de comunicación en la Casa Blanca, publicó un breve vídeo de un B-2 en su cuenta X, acompañado simplemente de la leyenda B-2 Spirit Stealth Bomber. El mensaje en sí no brinda detalles, pero podría tratarse de una señal discreta sobre lo que Estados Unidos está preparando en Diego García. Más concretamente, aunque no se trata de una confirmación explícita de la llegada de los B-2 a la isla, el Air Force Global Strike Command, AFGSC, respondió a una pregunta de TWZ acerca del aterrizaje de emergencia del B-2 identificado con el indicativo Pitch 13. Esto fue lo que declararon: un bombardero B-2 Spirit ha llegado a la base aérea de Hickam. El Comando Global Strike de los Estados Unidos, sus componentes y unidades subordinadas llevan a cabo regularmente operaciones globales en coordinación con otros comandos operativos, ramas de las Fuerzas Armadas y agencias gubernamentales estadounidenses, con el fin de disuadir, detectar y, de ser necesario, neutralizar cualquier ataque estratégico contra Estados Unidos y sus aliados. Por razones de seguridad operativa, no discutimos detalles sobre ejercicios u operaciones en curso. Es posible. A primera vista, la declaración del AFGSC parece clásica, pero ciertos elementos podrían decir más de lo que aparenta. Por ejemplo, la mención de una coordinación con otros países no era necesaria, y sin embargo figura en el comunicado. Se sabe que Diego García es operada por el Reino Unido, y que 3 B-2 hicieron escala en Australia para reabastecerse. Esta precisión podría ser una manera sutil de anticipar preguntas o de reconocer discretamente la magnitud de la cooperación internacional en torno a este despliegue. A ello se suma una decisión cargada de significado. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, extendió la misión del USS Harry S. Truman en el Mar Rojo, una operación claramente vinculada a los bombardeos estadounidenses en Yemen. Se espera que este portaaviones pronto sea acompañado por el USS Carl Vinson, otro portaaviones, así como por una flotilla de destructores. Resultado: Estados Unidos está constituyendo la fuerza aérea y naval combinada más poderosa que ha desplegado en las proximidades de Irán en años. ¿Qué significa todo esto para Irán? A corto plazo, la llegada de los B-2 a Diego García es motivo de gran inquietud para Irán, ya que estos bombarderos forman parte de los aparatos más avanzados del arsenal estadounidense.
El fabricante Northrop Grumman ofrece algunos detalles sobre sus capacidades. El B-2 es pilotado por 2 personas y puede alcanzar velocidades subsónicas elevadas. Aunque no se especifica la velocidad exacta, ello sugiere un rendimiento comprendido entre Mach 0,8 y Mach 1, justo por debajo de la barrera del sonido, pero ya lo suficientemente rápido como para superar a la mayoría de los aviones, a excepción de los cazas. El B-2 puede volar a una altitud de aproximadamente 15.240 metros y dispone de un radio de acción de 11.112 kilómetros sin reabastecimiento. Dado que Diego García se encuentra a más de 5.556 kilómetros al sur de Irán, este alcance permite al bombardero alcanzar el objetivo y regresar, justo, pero con un solo reabastecimiento en vuelo, su autonomía aumenta hasta los 18.520 kilómetros, lo que explica la presencia de los aviones de reabastecimiento en la isla. En cuanto al armamento, el B-2 puede transportar tanto bombas convencionales como ojivas nucleares. Es, además, uno de los aviones más caros jamás construidos. Para ataques convencionales puede embarcar hasta 80 minas antibuque MK, 62 de 500 libras o la misma cantidad de bombas MK-82. También puede equiparse con JODAM para ataques a tierra más precisos, con una capacidad de hasta 16 bombas MK-80 y 2 de 2.000 libras, además de muchas otras municiones. En caso de conflicto nuclear, Estados Unidos podría armar sus B-2 con 16 ojivas B-61-7, B-61-12 o B-83, o incluso con 8 bombas B-61-11. Esta última, diseñada para penetrar el suelo y destruir instalaciones subterráneas, dispone de una potencia de 400 kilotoneladas, suficiente para arrasar la mayoría de las grandes ciudades iraníes. Según el sitio oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cada B-2 cuesta $1.157 millones. Esto significa que Estados Unidos acaba de trasladar a Diego García material valorado en más de $5.000 millones, y esa cifra ni siquiera incluye los aviones de carga, los reabastecedores, ni los demás medios logísticos y de apoyo. Honestamente, el B-2 es uno de los aparatos más temibles que posee Estados Unidos, y si Irán llega a ver uno en su cielo, podría ser la señal previa a un inminente ataque devastador. Esto plantea una pregunta esencial. ¿Qué pretenden exactamente hacer Estados Unidos con este masivo despliegue de B-2? Por el momento, las Fuerzas Armadas estadounidenses no han ofrecido una respuesta clara, dejando claro que no revelarán detalles sobre operaciones en curso o futuras. Tampoco se puede descartar casi por completo la idea de que Estados Unidos planee utilizar los B-2 para un ataque nuclear contra Irán, un escenario que solo ocurriría en caso de un ataque nuclear iraní contra Estados Unidos, una hipótesis sumamente improbable. Parece, por lo tanto, evidente que el despliegue de los B-2 tiene, ante todo, el objetivo de enviar un mensaje contundente a Irán, una demostración de fuerza. TWZ recuerda que la última vez que Estados Unidos movilizó un número significativo de B-2 fue en 2022. En esa ocasión, 4 bombarderos fueron enviados a la base aérea de Amberley, en Australia, como parte del despliegue de la Bomber Task Force de las Fuerzas Aéreas del Pacífico, un gesto ampliamente interpretado como una advertencia a China, subrayando que Estados Unidos sigue siendo una potencia imprescindible en el Indo-Pacífico. Esta no es tampoco la primera vez que Diego García acoge un contingente tan numeroso de bombarderos. En 2020, tras la operación que condujo a la eliminación de Qasem Soleimani, ex jefe de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución, Estados Unidos desplegó 6 B-52 en la isla. El objetivo era claro: disuadir cualquier intento iraní de represalia. Incluso antes, Estados Unidos había utilizado Diego García, así como otras bases en el Océano Índico, como punto de lanzamiento para los primeros bombardeos de la Operación Iraqi Freedom en Irak y la Operación Enduring Freedom en Afganistán. Es ahí donde entra en juego la lógica de la proyección de poder. Estados Unidos sabe que ya ha logrado, en el pasado, utilizar los B-2 desde Diego García para aplacar los ánimos de Irán. También cuenta con un historial sólido de emplear esta base para llevar a cabo campañas de bombardeo efectivas contra países ubicados cerca de Irán, en particular Irak, su vecino inmediato. Pero lo que preocupa aún más a Teherán es que Estados Unidos ya ha utilizado sus B-2 contra los Houthi, los aliados directos de Irán en la región. En octubre de 2024, Washington realizó bombardeos selectivos utilizando bombas penetrantes para destruir bases estratégicas Houthi. De nuevo, el mensaje quedó claro para Irán. Esto es lo que somos capaces de hacer a sus socios. Imaginen lo que podríamos infligirles directamente.
el hecho de que el B-2 sea también el único aparato estadounidense certificado para transportar y desplegar la bomba de penetración masiva GBU-57B de 30.000 libras, capaz de devastar objetivos profundamente enterrados, demuestra que Estados Unidos se está preparando para un combate en el que los más altos responsables iraníes podrían intentar refugiarse bajo tierra. Luego está la cuestión de la autonomía. Ya sabemos que Estados Unidos puede utilizar sus aviones de reabastecimiento para mantener a los B-2 en vuelo el tiempo suficiente para que alcancen Irán y regresen a Diego García. Lo mismo no se puede decir de los aviones o armas iraníes. El principal bombardero iraní es el Su-24, fabricado en Rusia y que data de la era soviética, con una autonomía máxima de apenas unos 3.000 kilómetros. Esto ni siquiera es suficiente para partir desde el punto más al sur de Irán hasta Diego García, sin contar el viaje de regreso. De igual forma, según TWZ, los misiles iraníes no pueden alcanzar Diego García. El Council on Foreign Relations señala, de hecho, que el misil de mayor alcance de Irán solo puede recorrer unos 2.000 kilómetros, es decir, aproximadamente la mitad de la distancia entre Irán y Diego García. Considerado todo, Estados Unidos será capaz de atacar a Irán con sus bombarderos B-2 cuando lo desee, mientras que Irán se verá forzado a conformarse con sus limitadas defensas aéreas, compuestas principalmente por sistemas rusos S-300, que no pueden competir con los B-2. Ciertamente no podrá contraatacar, ya que ninguna de sus armas tiene la autonomía necesaria. Entonces, ¿qué esperan exactamente lograr los Estados Unidos al enviar hasta una cuarta parte de sus B-2 a Diego García? Poner fin al apoyo iraní a los Houthi es una prioridad, como afirmó Trump. La Foundation for Defense of Democracies sostiene que Irán regularmente envía misiles, drones y bombas a Yemen para que los Houthi los utilicen en sus ataques en el Mar Rojo. En junio de 2024, esta organización informó que el Reino Unido había documentado la entrada de unos 500 buques iraníes en puertos controlados por los Houthi en Yemen, lo que sugiere que el flujo de armas es importante y constante. Trump quiere ponerle fin, pero quizá aún más importante, existe un componente nuclear en el despliegue de los B-2 en Diego García. El 7 de marzo, The Guardian informó sobre las afirmaciones de Trump de que había contactado a Irán para abrir un diálogo sobre un nuevo acuerdo de armas nucleares, que finalmente llevaría a que el país aceptara no desarrollar armas nucleares. Como explicó Trump en Fox Business, les escribí una carta diciéndoles que esperaba que negociaran, porque si tuviésemos que intervenir militarmente, sería una catástrofe para ellos. Al parecer, esta carta incluía un ultimátum de 2 meses para que el líder supremo iraní, Ali Khamenei, se presentara a la mesa de negociaciones, lo que significa que Trump desea que las conversaciones comiencen a principios de mayo. Así, la llegada de los B-2 tiene ante todo el objetivo de ejercer presión. Estados Unidos le dice a Irán que sabe que este último aún no posee armas nucleares. Pero Estados Unidos sí las tiene, y puede lanzarlas desde B-2 que se mantienen fuera del alcance de cualquier contraataque iraní. La implicación es clara. Si no se llevan a cabo las negociaciones nucleares o si éstas no se desarrollan según los deseos de Trump, Estados Unidos tendrá la capacidad de reducir Irán a cenizas mediante un ataque nuclear. Pero, ¿qué opinan ustedes sobre la llegada de los B-2 a una isla tan aislada en el Océano Índico? ¿Existe la posibilidad de que Estados Unidos pueda, de hecho, utilizarlos contra Irán, ya sea para ataques convencionales o nucleares? ¿Funcionará la apuesta de Trump, llevando a Irán a dejar de apoyar a los Houthi y a presentarse a la mesa de negociaciones nucleares? Compartan sus reflexiones en la sección de comentarios y suscríbanse a Mundo Geografías. Agente, a próxima missão exigirá o máximo de suas habilidades. É agora ou nunca. Recebemos informações sobre a cúpula. Os alvos já estão no seu registro. Cada alvo deve ser enfrentado com extrema cautela. A cúpula possui diversos infiltrados e aliados secretos. Tome bastante cuidado. O inimigo está prestes a causar o caos. E só você pode mudar o rumo da história. Prepare-se, agente. Não será nem um pouco fácil, mas contamos com você. Boa sorte, agente. O julgamento de Jair Bolsonaro é uma farsa, cujo desfecho já é conhecido por todos que têm olhos para ver e ouvidos para escutar. O ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado por juízes que não poderiam julgá-lo e será preso por crimes que não cometeu. A gravidade dessa fraude está expressa muito bem em Provérbios 17:15. Há 2 injustiças que o Senhor abomina:
que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como se fosse justo. É exatamente o que nós testemunhamos no Brasil atual. Enquanto centenas de inocentes são presos, dezenas de culpados são libertados para voltar à cena do crime. Essa justiça que mantém presos manifestantes e pequenos vândalos, mas solta traficantes e grandes corruptos, não aborrece apenas Deus, como ensina aqui a Bíblia. Ela decepciona o povo. Poder 360, dezembro de 2024. A avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 2 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto e com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe. Ou seja, a volta do Lula à cena do crime e a perseguição aos manifestantes do 8 de janeiro fizeram com que apenas 1 em cada 10 brasileiros aprove o desempenho da nossa Suprema Corte. Acontece que, mesmo diante de tamanha impopularidade, os ministros insistem em atropelar a justiça. Folha de São Paulo, 22 de março. Trama golpista no STF tem ritmo 14 vezes mais rápido que mensalão. Tribunal tenta evitar que Bolsonaro seja julgado em 2026. Olha, se o objetivo declarado do tribunal é de natureza eleitoral, é melhor eles correrem mesmo. Vejam isso aqui, UOL Notícias, também do Grupo Folha, 18 de fevereiro. Mesmo inelegível, Bolsonaro venceria Lula no primeiro e segundo turnos. Percebam que quanto mais o STF avança na sua farsa sobre o golpe, maior a popularidade de Bolsonaro e menor o prestígio do tribunal. Portanto, respondendo à pergunta aqui em debate, os números revelam que Jair Bolsonaro, enquanto candidato, é uma figura antifrágil. Quanto mais ele é atacado injustamente pelo Supremo, mais ele se fortalece eleitoralmente perante o povo. Então, ao invés de suspeito, Jair Bolsonaro é visto como inocente. Ao invés de agressor, o Jair Bolsonaro é visto como vítima. Ao invés de réu, Jair Bolsonaro é visto como perseguido. E ao invés de condenado pela justiça, Jair Bolsonaro será injustiçado pelo STF. E assim que for proferida a sua sentença, assim que for decretada a sua ordem de prisão, ele vai se tornar um mártir da liberdade, condenado aí por um verdadeiro tribunal de exceção. Uma justiça que é aparelhada por amigos e companheiros do Lula, na qual os juízes se sentem à vontade para julgar amigos e inimigos, inclusive nos processos nos quais eles próprios, os julgadores, figuram como vítima. Uma justiça que censura os seus adversários políticos, que prende manifestantes pacíficos sem julgamento, que tira redes sociais do ar e que atua politicamente para impedir a vitória eleitoral dos seus desafetos. Olhem só isso, Revista Veja, 22 de março. Bolsonaro não será anistiado, garantem ministros do STF. Magistrados montaram arsenal para derrubar eventual benefício ao ex-presidente. Ou seja, mesmo antes, pessoal, da denúncia ser recebida pelo tribunal, como disse a Basília, e do projeto da anistia ser votado no Congresso, os ministros estão escancarando o seu voto, eles estão pressionando os parlamentares e eles estão se articulando entre si para violar as prerrogativas dos outros poderes. É muita injustiça e isso, sem dúvida, fortalece o injustiçado, seja eleitoralmente, seja espiritualmente. Bom, já que o tema em debate é a defesa dos injustiçados, eu faço questão de consignar uma nota de desagravo ao Dr. Sebastião Coelho, desembargador aposentado, advogado de um dos perseguidos do 8 de janeiro. O Dr. Sebastião ficou conhecido do grande público ao fazer a seguinte constatação na cara dos ministros do STF. Aspas, Vossas Excelências têm que ter a consciência de que são as pessoas mais odiadas nesse país. Fecha aspas. Considerando que, segundo a Poder Data, só 12% dos brasileiros aprovam o desempenho do STF, essa crítica sincera deve ter ofendido algumas sensibilidades no tribunal. O tempo passa e hoje Dr. Sebastião foi detido por determinação do STF após ser impedido de entrar no plenário do tribunal. Esse é um tratamento autoritário, desarrazoado e, acima de tudo, antijurídico. A lei é muito clara e está expressa no Estatuto da OAB, artigo 7º. São direitos do advogado ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, especialmente com a finalidade de colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional. Pois bem, o cerceamento, o embaraço, a restrição ao direito de defesa
como esse praticado contra o Dr. Sebastião, foi um dos pontos centrais da sustentação oral do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Dr. Celso Vilardi. O Dr. Vilardi chocou o grande público ao revelar que o procurador indicado por Lula praticou dumping processual. Ou seja, ele sobrecarregou a defesa com mais de 45 mil documentos distribuídos em 8 petições, algo que é humanamente impossível de ser lido, interpretado, concatenado em um prazo tão curto para apresentação de uma defesa. Especialmente considerando que, segundo a apuração do Datafolha, da Folha de São Paulo, na verdade, o julgamento do Bolsonaro tem ritmo 14 vezes mais rápido que o mensalão. Só que além de inundar os advogados com excesso de documentos e arquivos inúteis, a PGR e o STF se recusam a compartilhar documentos e arquivos essenciais para a defesa. Tudo que o Dr. Vilardi pediu é que o STF libere a íntegra dos depoimentos, a íntegra das mídias, que fornecem aí, obviamente, o contexto em que as declarações foram feitas. Hoje esses arquivos estão todos picotados, pessoal. É como disse o advogado, este é o recorte da acusação. A defesa tem direito a fazer seu próprio recorte. Mas isso agora é impossível, porque o conteúdo da denúncia está todo editado. Mas eu fico pensando, será isso que o Dr. Dias Toffoli quis dizer quando afirmou que o STF era o grande editor do Brasil? Bom, outro argumento preliminar da defesa de Jair Bolsonaro diz respeito ao testemunho do senhor Mauro Cid, o delator que chegou a desabafar para pessoas próximas que estava sendo coagido e ameaçado para alterar o seu depoimento na tentativa de incriminar Bolsonaro. Segundo a própria Polícia Federal, Mauro Cid mentiu, se omitiu e se contradisse. Mas aí ele foi preso novamente e se corrigiu quando foi confrontado com um conjunto de indícios. Para quem duvida do que eu estou falando, segue aqui a manchete da Folha de São Paulo. Aspas. Cid mudou versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma inversão perversa do Instituto da Delação Premiada. Antes, com base nas palavras do delator, o Estado ia buscar as provas. Agora, com base nas provas do Estado, é o delator que tem que buscar suas próprias palavras. Pessoal, reparem como é nula essa prova. Não foi a polícia que confirmou a versão do delator, foi o delator que alterou o seu depoimento para confirmar a versão da polícia. E mesmo assim, como destacou o Dr. Vilardi, eles não encontraram nenhuma prova de conduta criminosa por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nenhuma mensagem nos seus dispositivos eletrônicos ou na sua nuvem, nenhum documento na sua posse, nem mesmo uma única conexão entre Jair Bolsonaro e os atos de 8 de janeiro. Talvez por isso o procurador escolhido pelo Lula tenha optado por costurar uma narrativa repleta de suposições e acusações sem prova, ou acusações que contrariam as provas colhidas. E mais uma vez, se você não acredita em mim, então acredite nas manchetes da Folha de São Paulo. PGR omitiu falas de Mauro Cid que contradizem denúncia contra Bolsonaro. PGR turbina acusação contra Bolsonaro com conclusões que nem mesmo a Polícia Federal bancou. Cid, o delator, e militares contestam em depoimento teor de reunião de oficiais denunciada pela PGR. E, finalmente, Bolsonaro aceitou matar Lula, diz PGR, sem comprovar. Portanto, Basília, a resposta para a questão em debate é sim. O objetivo do dia foi alcançado. Os advogados dos perseguidos do 8 de janeiro expuseram os métodos arbitrários da PGR e do STF para condenar os seus adversários políticos. Que métodos são esses? Mudanças casuístas de jurisprudência, formação de um tribunal de exceção, produção de provas sob coação e ameaça e, como eu disse lá no começo, cerceamento de defesa. O plano para retirar o controle de Gaza do Hamas com apoio do governo Trump vazou e desta vez tudo indica que será diferente. A estratégia inclui concentrar a população de Gaza em uma pequena área costeira, enquanto Israel mantém a gestão dos assuntos civis na região. Paralelamente, há um acordo regional para aumentar a pressão sobre o Hamas e Israel intensificou a perseguição aos líderes do grupo. Faz parte da estratégia israelense enfraquecer o Hamas por meio de assassinatos seletivos e outras táticas complexas.
Esse plano foi elaborado durante o cessar-fogo e, conforme revelado recentemente, apenas na última semana, mais de 150 líderes terroristas foram eliminados e mais de 420 alvos foram atingidos. E isso é apenas o começo. Além das operações militares, há mudanças internas em Gaza. Ontem, no norte da faixa de Gaza, centenas de moradores protestaram contra o Hamas, exigindo o fim da guerra e o afastamento da organização. Essa foi a maior manifestação contra o Hamas desde 7 de outubro. No entanto, homens armados do grupo dispersaram os protestos com violência e tiros. Em um desenvolvimento relacionado pela primeira vez desde o início da guerra, as Nações Unidas reduziram seu pessoal na faixa de Gaza. No cenário mais amplo do Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou a pressão sobre o líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Enquanto os militares americanos deslocam armas estratégicas para mais perto do Irã e do Iêmen, também há sinais inesperados de aproximação entre os Estados Unidos e o Irã para negociações sobre um acordo nuclear. No norte, uma operação israelense atingiu o palácio presidencial em Damasco, na Síria, resultando na morte de 7 pessoas. No Líbano, uma figura importante da unidade antitanque do Hezbollah foi eliminada. Além disso, Israel realizará um grande exercício militar na fronteira norte, simulando um ataque em larga escala semelhante ao de 7 de outubro. Nos Estados Unidos, a batalha pelo apoio a Israel continua. Representantes de grupos estudantis judeus da Universidade de Colômbia acusam organizações pró-Palestina de atuarem como relações públicas para o Hamas. Entre os denunciantes está Shlomi Zeb, resgatado na Operação Arnon, que relatou a presença de ativistas do Hamas em campi universitários ao redor do mundo. Hoje há muito para discutir. Eu sou infantaria militar e este é o seu relatório trazendo os últimos acontecimentos de Israel no dia 537 da guerra contra o Hamas, o Hezbollah, os Houthis no Iêmen e outras milícias xiitas no Iraque. Todas essas forças operam sob o comando do Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos do Irã, líder do chamado Eixo do Mal no Oriente Médio. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever para receber atualizações em tempo real e acompanhar nossa campanha de reconstrução de Israel. Nas últimas 24 horas, o setor de defesa israelense resumiu as principais operações militares. Desde o fim do cessar-fogo há uma semana, as IDF já atacaram mais de 420 alvos na faixa de Gaza, eliminando mais de 150 terroristas de alto escalão. As operações são coordenadas entre as IDF e o Shin Bet, refletindo os avanços no terreno. Entre as ações recentes, destaca-se a eliminação do primeiro-ministro do Hamas, Ismail Barum, apenas 5 dias após a morte de seu antecessor. Ontem, as IDF também destruíram mais de 100 veículos usados pelo Hamas como blindados no ataque de 7 de outubro. Quando os ataques contra Israel ocorrem, as IDF respondem com precisão, priorizando a qualidade das investidas em vez da quantidade. Civis são avisados previamente por mensagens, anúncios e panfletos para evacuar as áreas-alvo. Ontem, os moradores de Jabalia, Bet Lahia e Bet Hanun foram evacuados, pois dessas regiões foram lançados foguetes contra Israel. Em resposta, as IDF atacaram essas áreas de forma intensa. Uma das operações mais recentes foi a eliminação de Ismail Barum dentro do centro médico da NASA em Khan Yunis. Segundo relatórios, esse ataque demonstrou a capacidade de inteligência de Israel. Especialistas afirmam que a estratégia visa enfraquecer a governança do Hamas, atingindo sua cadeia de comando e principais líderes, o que dificulta o funcionamento do grupo e aumenta a pressão sobre a organização. O Wall Street Journal destacou que esses ataques tornam a operação do Hamas cada vez mais difícil. As IDF elaboraram um plano para retomar o controle da faixa de Gaza com o objetivo de derrotar o Hamas. Esse plano pode levar a um controle israelense prolongado sobre a região.
O relatório menciona que essa estratégia foi formulada pelo novo chefe de gabinete com apoio não oficial de ministros que defendem medidas mais rigorosas contra o Hamas. Fontes israelenses disseram ao Financial Times que a possibilidade do retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos influenciou essa abordagem, marcando uma mudança em relação à administração Biden. Até agora, Israel tem realizado ataques intensos e contínuos na faixa de Gaza, visando eliminar os remanescentes do Hamas. Um alto oficial citado no relatório afirmou que as forças israelenses estão sendo preparadas para meses de combate, incluindo fases de luta, vitória e administração da área. Ele destacou que essa guerra é completamente diferente de qualquer outra. Enquanto isso, uma fonte diplomática árabe revelou que há um acordo não declarado entre países da região para intensificar a pressão sobre o Hamas e outras organizações terroristas. Após tentativas fracassadas de desarmar esses grupos, a nova estratégia busca enfraquecer o controle do Hamas sobre Gaza, forçando-o a aceitar concessões vistas como essenciais para uma solução duradoura da crise palestina. Após o retorno das IDF aos combates em Gaza, o porta-voz do exército israelense para o mundo árabe, tenente-coronel Avishai Adraee, publicou um alerta para os moradores de Bet Lahia e Bet Hanun. Ele enfatizou que essa era a última advertência antes de novos ataques, já que grupos terroristas continuam a lançar foguetes de áreas densamente povoadas. Essas regiões já haviam sido alertadas anteriormente. Aqui no Infantaria Militar, continuaremos trazendo atualizações militares da faixa de Gaza em tempo real. Fique atento à verdade e inscreva-se para não perder nenhum episódio. Ontem, um evento sem precedentes ocorreu no norte da faixa de Gaza. Centenas de moradores de Bet Lahia e Bet Hanun saíram às ruas para protestar contra o Hamas. Os manifestantes se reuniram após serem forçados a deixar suas casas e se mudar para a cidade de Gaza. Esse foi o primeiro protesto público desse tipo na região, desafiando a narrativa do Hamas de que os palestinos em Gaza seguem firmes no mesmo caminho. Durante o protesto, os manifestantes gritavam frases como "O sangue dos nossos filhos não é em vão" e "Parem a guerra imediatamente". Um grupo de jovens também entoava "Fora Hamas, o Hamas tem que sair daqui". Abu Suleiman, um dos manifestantes, declarou: "Nós, moradores de Bet Lahia, somos um povo de paz. Exigimos segurança. Não queremos ser governados por armas e fogo. Queremos decidir quem nos governa. Vivemos em condições difíceis, mas dizemos sim à paz, não à guerra". Após um curto período, membros do Hamas chegaram ao local e dispersaram o protesto à força, disparando balas reais contra os manifestantes. A principal revolta dos moradores de Gaza está ligada às decisões do Hamas, que levaram à guerra contra Israel e agravaram ainda mais as condições de vida na região. Além disso, cresce a insatisfação com a forma como o grupo conduz a crise, e alguns moradores até pedem sua remoção definitiva do poder. O aumento das tensões nucleares no Irã. As opções estão sobre a mesa no que diz respeito aos guardas revolucionários iranianos. De um lado, os Estados Unidos lideram ataques iminentes, com o presidente Trump aumentando a pressão sobre o líder supremo iraniano, Ali Khamenei. O Pentágono mobilizou armas estratégicas na região, incluindo bombardeiros furtivos B-2 Spirit, estacionados na ilha de Diego Garcia, no Oceano Índico, a uma distância estratégica para atacar alvos no Irã e no Iêmen. Essa movimentação envia uma mensagem clara aos ayatolás. Trata-se de uma tática para obter vantagem nas negociações sobre o programa nuclear iraniano, ou já é tarde demais para o regime tentar um acordo? As últimas semanas foram cruciais nesse cenário. Recapitulando os episódios recentes, os Estados Unidos buscaram a Rússia para negociar com o Irã, tentando afastá-lo do desenvolvimento de armas nucleares. Ao mesmo tempo,
o Irã tenta remover sanções e firmar um acordo que fortaleça sua posição econômica e reduza a ameaça de pressão militar. Enquanto isso, tanto Israel quanto os Estados Unidos estão exercendo uma pressão sem precedentes sobre o Irã, tanto financeiramente quanto militarmente. Essa estratégia marca uma mudança significativa após anos de contenção. Temos falado sobre essa reviravolta há semanas e continuaremos acompanhando os desdobramentos. Havia uma grande expectativa sobre quem cederia primeiro nesse impasse. Os Estados Unidos estavam pressionando com sanções financeiras severas, que já afetavam fortemente o Irã. Ao mesmo tempo, tanto os Estados Unidos quanto Israel defendiam um acordo que incluísse mais sanções e pressão internacional, sufocando ainda mais a economia iraniana. Por outro lado, uma opção mais radical estava sobre a mesa: uma ofensiva militar completa dos Estados Unidos. Esse ataque envolveria bombardeiros furtivos, destruição de bunkers e o uso de toda a força aérea e naval americana contra o Irã. A expectativa era que algo acontecesse antes que essa alternativa extrema se concretizasse. Agora parece que o governo iraniano está tentando negociar. Eles sugerem uma pausa na tensão militar e sinalizam disposição para um acordo. No entanto, também argumentam que, no governo anterior de Trump, um acordo sobre o programa nuclear foi rompido pelos Estados Unidos, deixando o Irã sob sanções. Dessa vez, eles exigem garantias de que qualquer novo acordo será cumprido. O Irã dá sinais de que pode reduzir seu programa nuclear, caso ele ainda esteja operacional, algo que não está totalmente claro. Além disso, eles afirmam estar dispostos a diminuir sua influência militar na região, desde que as sanções sejam suspensas e que o país tenha mais voz nas decisões do Oriente Médio. Por que essa mudança de postura? O Irã não quer enfrentar um ataque militar dos Estados Unidos. A presença de porta-aviões, destroyers e caças americanos próximos ao seu território serve como um alerta claro. Qualquer governo racional evitaria um confronto direto com esse poderio militar. Além disso, o regime iraniano enfrenta instabilidade interna. Ao contrário do que muitos no Ocidente imaginam, parte da população iraniana se opõe ao governo. Protestos contra o regime têm se tornado mais frequentes, forçando as autoridades a reprimir sua própria população. Diante disso, o Irã está buscando aliviar a pressão externa e interna. Para evitar um colapso, está disposto a fazer concessões em questões que, por anos, foram consideradas inegociáveis. Nos últimos meses, Israel e os Estados Unidos intensificaram sua preparação militar para um possível confronto com o Irã, incluindo treinamentos conjuntos em bombardeiros americanos B-1. Apesar disso, há um forte interesse em evitar uma guerra total, pois um conflito poderia desestabilizar a região e impactar o comércio global, especialmente o transporte de petróleo pelo Oriente Médio. Diante da pressão diplomática, econômica e militar, o Irã busca um acordo com os Estados Unidos, exigindo garantias de segurança antes de ceder em seu programa nuclear. Relatórios sugerem que a capacidade nuclear iraniana pode ser menor do que o declarado, indicando que o país USA essa ameaça como estratégia de barganha para aliviar sanções e recuperar influência na geopolítica regional. Enquanto isso, Israel tem realizado operações militares na Síria e no Líbano, incluindo ataques contra bases sírias e a eliminação de um comandante do Hezbollah. O país também iniciou grandes exercícios militares na fronteira norte para se preparar contra possíveis incursões terroristas. Nos Estados Unidos, um grupo de estudantes judeus da Universidade de Colômbia entrou com um processo contra organizações pró-palestinas, acusando-as de colaborar com o Hamas. A ação ocorre em meio a investigações sobre antissemitismo na universidade e pressões para a revisão de programas acadêmicos do Oriente Médio. Israel enfrenta desafios simultâneos no campo militar, diplomático e informacional, buscando manter sua segurança enquanto lida com ameaças externas
e disputas internacionais. Apoie a Infantaria Militar para continuar recebendo atualizações e compartilhe estas informações para que a verdade prevaleça. Oramos pela paz de Israel, pela segurança dos soldados das IDF e pelo retorno dos reféns sequestrados pelo Hamas. Neste momento estamos aqui com o Tenente Coronel Alex, comandante aqui do quartel aqui em Cáceres, né? Comandante, fala para nós aí sobre o lançamento dessa operação que vai se estender aos dias aí na nossa região de fronteira. Bom dia, Cleiton, bom dia a todos. Bom, estamos dando início a partir da data de ontem na nossa Operação Ágata Jauru 1, que é uma operação estabelecida pela 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, sediada em Cuiabá, sob a coordenação do Comando Militar do Oeste, e ela tem por finalidade intensificar as ações de prevenção e repressão aos crimes transfronteiriços e ambientais na nossa região. O Exército Brasileiro iniciou uma operação decisiva para garantir a segurança na fronteira com a Bolívia. Militares do Comando de Fronteira Jauru, reforçados por diversas unidades, estão atuando de forma coordenada para combater o tráfico de drogas, o contrabando de mercadorias e o garimpo ilegal. Esta ação ocorre logo após uma reunião estratégica em Brasília, onde todos os generais da ativa da Força Terrestre estavam presentes. E juntos definiram um novo plano estratégico do Exército para os próximos anos. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. A Operação Ágata Jauru mobilizou mais de 300 militares, juntamente com a Marinha do Brasil, Receita Federal, Polícia Federal, PRF, Polícia Civil e Militar de Mato Grosso, além do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado. Com armamentos modernos, viaturas especializadas, estruturas de monitoramento e até mesmo cães farejadores, a operação demonstra o potencial de uma força integrada para conter crimes transfronteiriços e ambientais. O sucesso desta ação reforça a importância da atuação conjunta entre as Forças Armadas e as forças de segurança. Se medidas como essa fossem implementadas de forma contínua e em outros estados, a população sentiria um impacto real na segurança. O Rio de Janeiro, por exemplo, vive um cenário de guerra urbana, com confrontos diários entre policiais e criminosos. Em São Paulo, assaltos ocorrem a qualquer hora do dia, colocando a vida dos cidadãos em risco constante. E em momentos como esse, onde a segurança se torna uma prioridade, há ferramentas que fazem toda a diferença. A lanterna tática militar com a luz mais potente do mundo é um exemplo. Com autonomia de 15 horas, capacidade de carregar celulares via USB e resistente a condições extremas, ela é essencial em situações de falta de energia, acampamentos e deslocamentos noturnos. Aproveite o desconto especial para os inscritos no Vida no Quartel, clicando no link na descrição ou no comentário fixado. Mesmo com a eficiência das polícias militares, estas operam no limite, com equipamentos obsoletos e falta de apoio do governo. Enquanto isso, as Forças Armadas seguem sendo empregadas apenas em ações pontuais nas fronteiras, sem atuação direta na segurança interna das cidades. Curiosamente, durante o G20 no Rio de Janeiro, o presidente do Brasil decretou uma operação de garantia da lei e da ordem para proteger líderes mundiais, mas não adota a mesma medida para proteger os brasileiros da violência urbana. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. A criminalidade segue crescendo e a sensação de insegurança aumenta a cada dia. A população clama por mais segurança, por um país onde as famílias possam sair de casa sem medo. A Operação Ágata Jauru é um passo importante, mas precisa ser um modelo para ações mais amplas e constantes. O Brasil precisa retomar o controle de suas ruas, suas fronteiras e sua segurança, garantindo a paz e a ordem para todos. Os números da violência são alarmantes. Dados recentes apontam que milhares de pessoas são vítimas de crimes violentos todos os anos,
tornando o Brasil um dos países mais perigosos do mundo. A polícia está trabalhando, a polícia está aprendendo, a polícia a gente compra hoje 500 viaturas blindadas por ano. Nunca o Rio de Janeiro teve 500 viaturas por ano de reposição. Hoje tem. Agora, você fala, mas o que está acontecendo então? Nós temos hoje uma tempestade perfeita no Rio de Janeiro. Nós temos uma ADPF, que é uma ação judicial, chamada ADPF das favelas, ou ADPF 635. O que ela fez? Ela impôs regra para que a polícia entrasse nas comunidades. Ela criou um conceito de extraordinariedade. O que é isso? Para que a polícia entre, tem que acontecer algo extraordinário. Ela tirou a ideia de ostensividade, que era o que tinha, e criou a ideia de extraordinariedade. Faz isso na Zona Sul. Tira a polícia da Zona Sul. Então é o seguinte, o pobre deixou de ter o direito de ter a polícia todo dia. O que aconteceu? As facções dominaram os territórios quando a polícia não pôde mais entrar de forma ordinária. A falta de uma resposta mais firme por parte das autoridades agrava ainda mais essa situação, deixando cidadãos à mercê de criminosos que agem impunemente. As forças policiais, apesar de seu esforço, enfrentam dificuldades operacionais e estruturais que limitam sua capacidade de atuação, além de algumas restrições impostas pelo Poder Judiciário. Em muitas regiões, delegacias não possuem recursos suficientes, viaturas estão sucateadas e efetivos são reduzidos. Enquanto isso, criminosos se organizam e ampliam suas redes de tráfico, contrabando e assaltos, aproveitando-se da fragilidade do sistema de segurança pública. O emprego das Forças Armadas em operações pontuais dentro das cidades poderia ser uma solução para reequilibrar essa balança. A presença de militares nas ruas, em apoio às forças policiais, poderia enfraquecer o crime organizado, reduzir a violência e restabelecer a sensação de segurança entre os cidadãos. Se há efetivo disponível para proteger líderes internacionais, também deve haver para proteger a população brasileira em seu dia a dia. A situação atual do país é complexa, pois os embates políticos seguem tomando conta dos noticiários, enquanto a vida cotidiana do cidadão segue em pleno caos, com balas perdidas, assaltos, desemprego, falta de hospitais e escolas, e sensação de que nada irá melhorar no curto prazo. O suspeito de atirar numa dentista durante um assalto na Grande São Paulo foi morto por policiais militares horas depois do crime. E o mais triste, Cris, é que ela nem chegou a reagir. Pois é, baleada na porta de casa, a vítima está em estado grave. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Que o Brasil saia dessa situação. E que ações conjuntas como essa, na fronteira da Bolívia com as polícias e as Forças Armadas, sejam frequentes para trazer paz e segurança à população. Mas a gente não vai fazer nenhuma intervenção como já foi feita há pouco tempo atrás, em que se gastou uma fortuna com o Exército do Rio de Janeiro e que não resolveu nada. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes, até a próxima! Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Trump anuncia novo caça de sexta geração dos Estados Unidos. E Exército Brasileiro moderniza blindados com tecnologia avançada. Nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que o Pentágono avança com o desenvolvimento do F-47, um novo caça de sexta geração que promete revolucionar a aviação militar. Ao lado do secretário de Defesa Pete Hegseth, no Salão Oval, Trump disse que esse será o primeiro modelo desse tipo no mundo, destacando que nenhum outro país tem tecnologia semelhante. Ele revelou que um protótipo experimental já está em teste há quase 5 anos, e que o projeto vinha sendo desenvolvido em sigilo há muito tempo.
Para comandar essa nova fase, a Boeing foi escolhida após uma disputa acirrada entre as principais fabricantes aeroespaciais americanas, garantindo que o avanço tecnológico fique sob controle dos Estados Unidos. No final do ano, a Força Aérea Americana adiou a decisão sobre o novo caça, deixando a definição para o governo de Trump. O programa Domínio do Ar de próxima geração foi criado para substituir o F-35 Lightning II, fabricado pela Lockheed Martin, que enfrentou atrasos e aumentos exorbitantes nos custos. A promessa é que o F-47 seja mais eficiente, acessível e adaptável a novas estratégias de combate. O F-35, que deveria ser um grande avanço para a Força Aérea, acabou se tornando um dos projetos militares mais caros da história. Com um investimento inicial estimado em 200 bilhões de dólares, hoje o custo total do programa já ultrapassa 2 trilhões, conforme apontado pelo Escritório de Responsabilidade Governamental. Críticos do modelo anterior, como Elon Musk, já havia questionado a utilidade dos caças tripulados, defendendo que drones serão o futuro do combate aéreo. Em novembro, ele afirmou que insistir em aeronaves como o F-35 é um erro e que sistemas autônomos seriam mais baratos e eficientes. O debate sobre o futuro da aviação militar continua, mas o governo dos Estados Unidos aponta que o F-47 será a resposta para manter a liderança no setor. Com uma combinação de inovação e estratégia, o novo caça promete elevar a capacidade de defesa americana para um patamar nunca visto. Os primeiros testes operacionais do F-47 estão programados para os próximos meses, e especialistas acreditam que ele trará uma nova era para a supremacia aérea. Se os resultados forem positivos, a previsão é que entre em produção em larga escala antes do final da década, consolidando os Estados Unidos como pioneiros em tecnologia militar. A expectativa é que essa nova aeronave integre um ecossistema de combate mais avançado, operando em conjunto com drones e sistemas de inteligência artificial. O governo aposta que essa abordagem trará maior flexibilidade às Forças Armadas, reduzindo custos e aumentando a eficiência das missões. Enquanto isso, o mundo observa atentamente os desdobramentos desse projeto, que pode redefinir o futuro da guerra aérea. Agora sobre o Exército Brasileiro modernizar blindados com tecnologia avançada. O Exército Brasileiro avança na modernização de seus blindados com a integração do primeiro protótipo do sistema de armas remotamente controlado UT-30BR2 ao 6x6 Guarani. A atualização conduzida pela Ares inclui melhorias em 8 unidades do sistema. No dia da inspeção, o general Thales Eduardo Areco Vilela, diretor de fabricação do Exército, acompanhado de uma comitiva, visitou a Ares para acompanhar o processo de integração da torre ao Guarani 6x6. Agora o sistema seguirá para testes no Centro de Avaliação do Exército, onde será avaliado quanto à eficiência e segurança para operações militares. Esse avanço reforça a estratégia do Brasil em consolidar sua base industrial de defesa, garantindo que suas forças operem com tecnologia de ponta e equipamento cada vez mais confiáveis. A modernização trouxe mudanças significativas, substituindo e aprimorando 14 módulos eletrônicos, incluindo os optrônicos do comandante e do atirador. A torre UT-30BR2 agora conta com um canhão MK-44 Bushmaster 2 de 30 por 173 mm, uma metralhadora coaxial de 7,62 por 51 mm e lançadores de granada de fumaça de 76 mm. Um dos grandes diferenciais do canhão é seu funcionamento por sistema metralhadora elétrica, que elimina gases de disparo, reduz falhas e facilita a manutenção. O mesmo mecanismo presente no helicóptero de ataque AH-64 Apache. Além disso, a nova versão apresenta um sistema inovador de retração e expansão da torre, permitindo que seja elevada no modo operacional e recolhido durante o transporte, proporcionando mais mobilidade e proteção ao blindado.
Essas melhorias garantem que o Guarani 6x6 opere com mais eficiência e segurança, adaptando-se melhor a diferentes cenários de combate. Outro destaque é a incorporação do módulo Coaps-L, uma mira panorâmica estabilizada de última geração, que melhora a detecção e rastreamento de alvos em qualquer condição de luz. Equipado com sensores avançados e tecnologia de inteligência artificial, o sistema analisa o campo de batalha e auxilia os operadores na tomada de decisões rápidas e precisas. Leve modular pode ser integrado não apenas em tanques de batalha, mas também em outros veículos blindados e não tripulados, otimizando espaço e facilitando a manutenção sem comprometer o desempenho. A modernização do Guarani 6x6 fortalece a capacidade operacional do Exército e reafirma o país como referência em tecnologia de defesa. Com equipamentos mais avançados e eficientes, o Brasil se posiciona estrategicamente no cenário militar global, garantindo que suas forças armadas estejam preparadas para os desafios do futuro. Somente Deus domina o trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Maravilhado ao ver os céus, vejo o poder somente Deus domina o trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Ao ver a terra da criação, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Fico a pensar em teu amor, meu caminho é Jesus, diferente hoje estou. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Em ti, Senhor, a paz e perdão, és para mim o autor da salvação. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Em ti, Senhor, a paz e perdão, és para mim o autor da salvação. O autor da salvação.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.